Então, estamos aí de volta falando sobre o mapa não é o território. E vamos falar sobre como é que a gente forma nossos mapas, e nós temos restrições, né, Udo? Sim. De novo, né, Ezequiel, as nossas restrições, e eu chamaria inclusive de limitações, a gente acaba impondo elas no nosso dia a dia, né? Quando a gente entende bem esse conceito de que o mapa não é o território, a gente consegue ampliar os horizontes no sentido de, sim, eu preciso entender como outra pessoa pensa, quais são as vivências que ela teve, e muitas vezes aquelas pessoas que nos surgem na vida e que por vezes nos trazem problemas ou desafios, são baseadas na vivência dela, são baseadas no mapa dela. Falamos sobre isso, então, sobre restrições individuais, são 3. Isso. As individuais, né? A minha história de vida vai fazer com que tudo tenha que se encaixar na minha história de vida. Exato. É o caso da professora, a história de vida dela era isso. Exato. Então eu tenho traumas, eu tenho um trauma referente a alguma coisa e aquilo sempre vai me direcionar para eu entender as coisas dessa maneira. Sim, e eu sempre costumo dizer, é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que isso está muito relacionado. Muitas vezes a gente encontra pessoas na vida da gente em que a gente coloca uma expectativa, né, em cima dessa pessoa. Uma expectativa, talvez algum colaborador na empresa em que a gente coloca uma expectativa e ele não consegue te entregar aquilo que ele deseja. Ou um amigo que não consegue te entregar o retorno que tu espera, né? Então a gente costuma dizer assim que a gente não deve colocar uma expectativa além daquilo que a pessoa consegue efetivamente ou tem capacidade de te retornar. E isso está baseado exatamente em cima do mapa daquela pessoa, das crenças daquela pessoa. Então, por vezes, ela não consegue te retornar, não é por maldade, não é porque é preguiçosa ou porque não tenha conhecimento, mas porque a visão de realidade dela, o mundo dela, a realidade dela, o mapa dela, dá essas restrições. Existem alguns exemplos bem simples, né? Por exemplo, eu tenho uma restrição com meu pai. E o meu pai era um carrasco. Não é o caso do meu, estou dando um exemplo. Sim. Meu pai era um carrasco comigo e me fazia sofrer demais. Até que chega um dia um sujeito estranho que usava bigode e ele brigou com meu pai, sei lá, bateu no meu pai. E eu criei um imprinting dentro de mim que um homem com bigode, ele peita o pai. Ele consegue, então eu vou usar bigode e não consigo viver sem bigode, porque na verdade lá no meu mapa, um cara de bigode enfrenta qualquer situação. É um exemplo de uma restrição individual mesmo, né? Individual, exatamente. E assim, por vezes a gente tem questões de relacionamento. Eu acho que nós podemos trazer também a questão de relacionamento, né? A gente tem encontros e desencontros na vida, relacionamentos. Eles podem ser relacionamentos, podem ser matrimoniais, podem ser conjugais, eles podem ser relacionamentos de amizade e que às vezes acontecem esses desencontros. E por vezes a gente não se dá conta que esses desencontros eles estão em cima das limitações impostas exatamente pela visão de realidade única, pessoal, que a pessoa tem do seu mapa de mundo e não conseguem se abrir para ver o território, para enxergar o mapa do outro que está ao seu lado. E é justamente esse o objetivo da PNL, quando eu criei esse pressuposto, né, de fazer com que a gente amplie o mapa. O mapa é sempre mapa, não vai ser o território, mas ele tem que ampliar. Quanto mais eu ampliar, mais eu entendo o outro e mais eu percebo que, poxa, isso aqui é de acordo com como eu penso, como eu vivi. Não necessariamente é igual uma outra pessoa.
Eu falaria assim, uma das palavras, ela tem que ser bem interpretada mais no sentido não num sentido mais amplo, a questão de tolerância. Não é assim, tolerar no sentido, eu tenho que aguentar essa pessoa, mas a tolerância no sentido de eu tenho que sim entender essa pessoa, por que ela age dessa forma. Então, às vezes tem determinadas atitudes de uma pessoa que eu preciso tolerar para que eu consiga enxergar o mapa dela, o entendimento dela sobre a vida. E a partir dessa leitura do mapa dela, eu consigo trazer ela para perto de mim para obter um determinado resultado. Eu, como terapeuta, então eu tenho que ter muito cuidado para nunca transpor o meu mapa em cima da outra pessoa, porque senão não vou conseguir ajudar. Eu tenho que entender o dela. Nós falamos até agora sobre restrições individuais, mas um grande filtro é que faz com que toda a informação que chegue a mim, eu consiga criar barreiras e não deixe realmente essa informação ampliar o meu mapa. Restrições sociais. Quer dizer, o convívio de sociedade. Hoje de manhã ainda estava ouvindo um programa, eu amo 6 horas da manhã, tá ouvindo devocionários, né? O pessoal tá cheio na internet e tem coisas confiáveis. E falou sobre a questão dos valores, né? E que no tempo, há 60 anos atrás, um aperto de mão, o fio do bigode, se dizia assim, né? Tu dava a palavra, isso é uma restrição social, né? Então nós temos, tudo tem que ser o fio do bigode. Hoje a coisa mudou um bocado. Sim, hoje é tudo contratual. É contratual. Eu pensava que era só de agora, que, por exemplo, o homem, não é só mulheres que mexem com o cabelo, né? Mas os homens também, se tu olha historicamente fotos, cada época tem os seus penteados. Não é o nosso caso agora, não, é o nosso bem contemporâneo. O meu em especial, não, né? O meu também, está na hora de cortar, está muito comprido. Né? Mas o jeito de cabelo, né? Eu usar barba ou não, hoje a moda é barba. Sim. Culturalmente, por exemplo, para os árabes, não tem, o homem não usa barba. Nós, com barba feita, talvez para eles a gente não seja tão homem assim, né? Quer dizer, é uma questão social, né? Isso são vários exemplos. E cultural. Cultural, sim, tem a ver com a vida em sociedade. Exato. E isso vai influenciar demais se tem uma sociedade machista e mulher seja exuberante, vamos dizer assim, ou puxe à frente em alguma coisa. Não, mas é uma restrição social. Não tem nada a ver com isso, com aquilo, mas vai acabar limitando o mapa das pessoas pra caramba, né? É interessante tu falar sobre essas questões das relações sociais e das relações culturais, né? Hoje, a vivência que nós temos cultural hoje no Brasil, ela com certeza ela é muito diferente. Por exemplo, tu falaste dos árabes, né? De uma vivência na sociedade árabe, né? Porque existem outros costumes, existem outras crenças, né? Significa que o entendimento do comportamento da sociedade é um mapa maior, né, que é um mapa de uma sociedade, né, mas que a gente nota assim, que para nós traz uma estranheza, que não estamos acostumados, porque não faz parte do nosso mapa determinados comportamentos. E aí nós podemos ir até para situações mais simples, né? Por exemplo, para o alemão é inconcebível atravessar uma rua fora da faixa de segurança. Absolutamente inconcebível, né? Mas existe toda uma relação social, existe todo um acontecimento, né, que criou esse mapa, que criou esse conceito cultural dentro da Alemanha, a necessidade de se organizar no pós-guerra. E é por isso que eles são extremamente organizados, extremamente regrados. Nós no Brasil nós não passamos por uma guerra. Passamos sim, temos situações de muita dificuldade, mas que não trouxe essa organização. Agora eu estou falando uma coisa mais ampla, estou falando um mapa de uma sociedade, né? Não de um mapa individual, né? Mas que
na realidade, o comportamento de uma determinada cultura num determinado país, ele não representa o território, porque quando o alemão vem aqui para o Brasil, fica louco. o atravessar a rua na faixa de segurança não significa não é uma situação de segurança, de garantia de segurança, né? Muito antes, pelo contrário, deve ser olhado 2, 3 vezes. Nós estávamos em Paris com um carro alemão e Paris é bem diferente do que a Alemanha. O pessoal atravessa em qualquer lugar aquele banzé e o meu amigo estava dirigindo e tentou passar uma faixa de segurança. Um alemão levantou e nos xingou, pediu se nós não éramos alemães. Sim. Pô, não dava para explicar, mas a cultura é que tem que ser respeitada. Bom, graças a Deus isso está melhorando. Falta, por exemplo, os ciclistas não andar na contramão e falta faixa de ciclista também, né? Tem que mudar algumas questões culturais. Nós estamos nos limitando, eu acho que é 4 minutos ainda, Udo, né? Mais uma restrição. O Udo disse, não precisa botar tanto conteúdo, né? Sim, nós não vamos conseguir abranger muita coisa, Sim. né? Mas restrições neuronais que também limitam o nosso mapa, né? Que são as limitações do nosso corpo, né? E a gente tem muitas limitações. Aqui tem uma. Sim. Eu não enxergando bem, eu acabo perdendo informações, né? Porque eu posso olhar alguma coisa e desvirtuar aquilo que realmente está acontecendo. Exatamente as limitações, por exemplo, limitações físicas que a gente tem em óculos, eu acho que é um ótimo exemplo, né? Mas eu também queria puxar de novo para um exemplo muito claro, por exemplo, falando sobre visão. Se a gente assiste ou tem um episódio que vê um acidente de trânsito e tu tiver 5 testemunhas, com certeza tu vais ter 5 versões diferentes. São 5 realidades diferentes, são 5 mapas diferentes. E nenhum deles talvez represente efetivamente o território, que é a realidade. Só que esse justamente vai ser o grande boom, né? Que mais visões, mais verdades, né? Eu vou te dizer uma verdade, não, é a tua verdade. Sim. Mas mais verdades dão um conceito muito maior do que realmente é esse território. São vários mapas, né? E esse papo vai bem longe? Sim, Udo. Por último, assim, Ezequiel, já visto assim quase o final do programa, o que eu vejo assim como transformação pessoal minha, né? No momento em que primeiro tu fosse meu terapeuta, depois busquei a formação na área de neurolinguística, né? É ter bem claro de que cada pessoa tem a sua realidade. A sua realidade. E para que tu para que tu consiga conviver bem em sociedade, para que tu tenha sucesso no convívio, sucesso nos teus negócios, sucesso no teu trabalho, tu tem que ter a liberdade ou a cabeça aberta, vamos dizer assim, de enxergar o mapa das outras pessoas. Quando tu entender as outras pessoas, efetivamente, aí tu consegue ter um melhor convívio. Sai do negativo, do mapa limitado, tentando ampliar o mapa para um lado positivo. Exatamente. E tentar entender as limitações das pessoas para que tu possa ter um melhor convívio. Finalmente, o do meio minuto. Bom, enfim, eu acho que eu usei uma palavra aqui durante a nossa conversa, que foi a questão de tolerância no sentido assim de tolerar algumas coisas que as pessoas te ofertam na tua vida, mas ela tem que ser associada a uma outra palavra, é o entendimento, né? Então a tolerância significa o seguinte: não ser reativo, não reagir a determinadas coisas que as pessoas te oferecem na vida, mas sim usar o outro lado, que é o entendimento, ver quais são as limitações dessas pessoas, como é que é o mapa delas, e aí nós vamos ter um entendimento como um todo. E o nosso tempo, bom, já foi. Muito grato, Udo, por você vir de Novo Hamburgo para conversar com a gente. Eu sempre estou à disposição. E o pessoal literalmente acredito que participa. Num dos próximos programas a gente pode voltar, porque tem muito assunto ainda. Você se interessa sobre hipnose?
que é um ramo da PNL também, da programação neurolinguística. Quem sabe num dos próximos programas a gente fala e demonstra alguma coisa por aí. Então, grato mais uma vez, Udo, grato a você que participa aí com a gente, conversando com Ezequiel Schacht, e até a próxima.